Boa noite, gente. André falando, começando mais uma reunião GT Cidades e Comunidades Sustentáveis. Nossa primeira reunião de março, abrindo lindamente o mês. Eu acho que não tem ninguém novo na reunião. Então, talvez a gente possa pular a parte dos check-ins. Tem alguém novo na reunião? Se tiver, avisa. Se não, a gente pula as apresentações. Ana Rosa Rainha já entrou. Então, eu acho que eu vou pular também a parte dos repassos, depois a gente faz. Espera aí, se eu só ajeitar uma coisa aqui, senão. Estou esperando a Ana conseguir conectar o áudio dela. Érica, você gostaria de falar alguma coisa? Oiê, Opa! vocês estão chegando agora? Chegamos agora. Começamos agora, mas se quiser já vou, se você quiser, eu só avisando a Ana, para quem não conhece, coordenadora do GT Gênero, veio fazer um convite para todos. Já falei mais um pouco sobre, passei a mensagem hoje mais cedo no GT, e é isso, Ana pode falar, fica à vontade. Ai, que susto! Oi, gente. Eu vim aqui conversar com vocês rapidinho, né? Sobre o que a gente está organizando dentro do GT Gênero para o mês de março. E acho importante trazer para vocês isso, porque, enfim, né, todas as temáticas de engajamento são interseccionais. E devido a isso também é super importante a gente conseguir olhar para as dimensões das coisas e ir encaixando forças, né? Então, o André me mandou uma mensagem perguntando o que é que a gente estava planejando para o mês, e assim vai. E a gente está criando algo como uma espécie de um circuito. Eu não sei bem, a gente ainda está caminhando para entender como a gente vai designar, como a gente vai chamar, mas vai ser um conjunto de ações que vão envolver comunicação e ativismo em diversas esferas. E a gente está construindo agora, a gente já tem algumas ações. Isso tudo está sendo puxado pela delegação da CSW e do Equality Generation, né, que a gente tem dentro do GT. E a gente vai fazer projeções no dia 8 de março. Nós vamos também fazer ações voltadas para incidir nas duas conferências que vão estar acontecendo ao longo do mês de março. Então, tudo voltado para entender a pauta das mulheres, né? E marcar o 8M e como a gente pode analisar isso tudo a partir desse outro espaço e também de criar outras estratégias de atuar mesmo, né? Porque a gente percebeu uma grande barreira naquele lance de ficar construindo webinários e lives e assim vai. E a gente não estava mais conseguindo comunicar exatamente a nossa mensagem e para fora, né? A gente estava conversando só com a nossa bolha e assim vai. A gente está querendo romper isso. Então, o convite é quem quiser participar e quiser entrar em ativismo, em comunicação, ou até mesmo dentro da relatoria, é, pode vir somar com a gente. E eu acho muito importante a gente ter representante dos GTs dentro disso, para a gente conseguir, de fato, fazer com que a ação ela não seja somente sobre uma temática, mas que a gente consiga interseccionar com outras pautas. E é isso, não sei se deu para entender muito bem, eu não me organizei para vir falar com vocês, mas é essa mensagem. Ana, muito obrigada por vir aqui nos convidar. E deixa eu te perguntar uma coisa, meio que as atividades já estão feitas? Eu fiquei com essa dúvida, ou vocês ainda estão criando as atividades? Assim, as atividades, elas já estão
pré-estruturadas, porque a gente começou a construir isso dentro da delegação, e a gente foi construindo, era para ser uma coisa interna, assim, né? E a gente foi vendo que foi tomando outras proporções, que a gente precisava de outros braços. Então, agora a gente está expandindo e somando. E, assim, só para vocês terem um pouco de noção das coisas que a gente vai abordar, dentro do de ativismo, por exemplo, a gente vai fazer um vídeo manifesto interrogando sobre onde nós estamos dentro da ODS 5, né? E aí, trazendo aquela crítica que a própria visão da juventude faz, né? Em Ô, Jonathan, relação... eu fiz um teste aqui e realmente apareceu. Ai, que susto. Gente, não entendi. Não sei, amiga. Foi um teste aqui que alguém estava fazendo, mas já anotei, já. Fica à vontade. Tá tudo bem. E aí, a gente está fazendo essa ação de... Eu vi um manifesto, né? A gente está construindo o roteiro agora. E esse vídeo manifesto ele vai ser sobre onde é que a gente está dentro da ODS 5, criticando o modelo de desenvolvimento, a distanciamento entre esses objetivos e a realidade em alguns momentos, a ausência de diversas pautas que vão desde da diversidade voltada para entender territórios, comunidades e assim por diante, até a própria percepção relacionada às questões LGBTQIA+, e raça também. Então, a gente vai colocar isso em jogo, assim, sabe? Dar a cara a tapa nesse momento. E aí a gente está fazendo o roteiro para ficar uma coisa um pouco mais profissional e assim vai. E a gente está precisando de muita ajuda nisso. Outra coisa que é uma ação bem maior, e aí eu já estou dando assim um spoiler para vocês, e a gente ainda nem validou com o CF se está ok a gente fazer isso. Mas enfim, né? Vamos lá. E aí, essa operação vai ser de artivismo, e a intenção é criar como se fosse um concurso dentro e fora da rede, para falar sobre mulheres na vida pública. E aí, a gente vai incentivar mulheres pintoras e com suas obras, e assim vai, a criarem algo voltado para essa temática que é mulheres na vida pública, que é a temática da CSW desse ano. E aí a gente vai marcar isso em 5 cidades do Brasil, né? Fazer colocar, pintar real em alguma parede, da parede das cidades, e assim vai. Essa, essa arte que vai surgir, né? Então, a gente tá articulando e vendo um passo a passo para ter primeiro um webinar e assim vai. Enfim, está tudo em construção. A gente tem ideias e tem coisas a serem feitas que fazem muito sentido e que puxam muita coisa. E a gente está assim, procurando pessoas para articularem isso e possivelmente também virem a engraçar dentro do GT Gênero por meio dessa frente, sabe? Legal, Ana, muito obrigada por, pela minha dúvida, né, por me ajudar. Mas outra dúvida, assim, se alguém tiver interesse, vocês estão conversando sobre essas atividades na própria reunião de GT de Gênero, ou vocês estão combinando em horários paralelos, tem grupos separados? Tá tudo acontecendo de forma mais paralela, porque o GT em si tá em formação, né? A gente está em processo de imersão e essa semana a gente vai ter o nosso planejamento. Então, enfim, a gente está nesse momento. E aí, depois dessa semana que vai ter o planejamento, na outra a gente já vai ter uma reunião mais de real repasse, assim, das coisas, sabe? Dentro do GT Gênero e assim vai. Das conferências, enfim, fazer
a gente vai também entrar dentro disso tudo. E aí é isso. Até então a gente está tendo reuniões paralelas. E aí entra em contato comigo ou com a Dani, acho, com a Daniela do GT. E aí a gente coloca dentro do grupo. E aí a gente está marcando essas reuniões de construção mesmo. Porque real, gente, é mão na massa, assim, sabe? É todo mundo junto, pensando e olhando pro Jan. E está sendo uma experiência muito legal. Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato ou mandarem alguém para tipo, ficar mais acompanhando de forma proximal. E assim vai, beleza? Belezura, amiga. Eu mandei, né, aquela mensagem hoje lá no grupo. Acho que todo mundo já estava lá no grupo. Eu me lembro que a Luísa, a Erika adicionou hoje, mas eu mandei depois. Então, tem aquele formulário, né, que vocês estão para o pessoal. E aí também, se alguém do GT tiver interesse em contribuir, que já não é do GT, ou que já é do GT Gênero, também quiser avisar a minha e a Erika, porque a gente já fica atento, né, quem é que do GT está colaborando também, né, a gente avisa a Ana também para dizer, ó, tal pessoa do GT está participando, enfim. A gente vai avisando, se comunicando. Mas eu acho bom que tenha mesmo gente do GT para colaborar. A Ana falou, né, que estava tanto a parte de comunicação como a parte do ativismo, né, tinha bem a ver com o GT da gente. Eu acho também que tem bem a ver com as coisas que ela me passou, que ela comentou agora mesmo. Babado, eu vou sair porque meu celular tá carregando. Boa reunião para vocês, gente. Um beijão, assim. Obrigado, Entrei mais amiga. para conversar sobre isso. E a gente vai se falando. Tchau. Tchau, tchau, amiga. Tchau, Ana. Boa semana. Passado. O recado da nossa maravilhosa vizinha do GT, que já foi do nosso GT também, não posso esquecer que a Ana Rosa já foi a cria do GT ainda na época que era Vital. E Érica, você quer puxar, quiser puxar a partir de agora, amiga, fica à vontade, viu? Aí no final eu posso Tá, pegar. o do Pedro? Não sei se você se vai abrir para repasse, não sei se mais alguém quer fazer algum repasse, alguma coisa. A gente sempre abre, né? Se alguém tiver algum repasse para fazer. Eu deixei a Ana falar logo, porque eu sabia que ela ia só para um. Gente, se alguém tiver algum repasse, fica à vontade. Se não, aí a Érica pode entrar. Eu tenho um repasse que eu lembrei agora. A Érica sempre tá cheia de repasses, amiga. Eu sempre lembro de última hora. Né, que eu mandei essa semana tanto para o núcleo local de São Paulo quanto para o nosso GT, que na quinta-feira, dia 4, às 10 da manhã, vai ter a primeira reunião da campanha Composta São Paulo Composta Cultiva, que é uma campanha que foi idealizada pelo Instituto Polis, mas tem outras organizações envolvidas, e eles convidaram a Engaja. Assim, eu não tenho muita informação sobre a campanha ainda. É uma campanha local, assim, é da cidade de São Paulo, por isso que eu até passei para o núcleo local. E aí a ideia é participar dessa reunião para a gente entender um pouco melhor quais são os objetivos que eles têm para esse ano, o que eles estão pensando. E aí quem quiser participar pode falar comigo. E quem tiver interesse, mas não conseguir participar, eu
a gente faz um repasse depois, né? A gente passa a informação para todo mundo, para ir alinhando assim, o que é a campanha, se faz sentido a gente estar junto. Seria isso. Eu vou só abrir rapidinho aqui as informações da próxima pauta. Pronto. Bom, eu conversei com o Pedro, que é do CF, na verdade está no processo de transição, né? Porque ele participou de um curso ano passado em nome do Engaja, o Engaja participou, né, desse curso. Eles pensavam, assim, junto com as pessoas que estavam fazendo o curso, como melhorar alguns processos dentro da rede. Aí o processo que foi escolhido foi o de entrada, o de acolhimento. Então, o que acontece com o voluntário quando ele chega no Engaja? Desde o primeiro momento no site, quando ele vai se inscrever, até depois quando ele entra na rede, vai para o GT, vai para o núcleo local. E aí ele me explicou um pouco como é esse processo e eu queria passar isso para vocês. Eu não sei ainda quando que ele vai realmente começar a funcionar, mas pelo que o Pedro tinha falado, já era por agora, assim. Tipo, no mês de março, acho que eles já iam começar a colocar o processo na ativa, né? Então, só um resumo. Bom, esse foi um resumo, né? Como que vai ser o passo a passo? Gente, eu estou lendo aqui um e-mail que eu escrevi para o André, porque já faz um tempo que eu conversei com o Pedro, eu estou relembrando aqui, mas... bom, o primeiro passo que a pessoa faz é se inscrever no site. Então, o que eles vão fazer já nessa etapa de inscrição, eles coletarem as informações de mapeamento que querem que o Engaja quer ter, né? Então, as informações, de repente, de gênero, raça, de onde a pessoa mora. Então, todas essas informações que antes ficavam para os GTs coletar, e aí cada um acabava coletando de uma forma, cada um coletava uma informação. Então, isso vai ser padronizado, né, e feito já no momento da inscrição da pessoa. Aí, nessa etapa também que a pessoa vai se inscrever, vai ter uma sessão que vai pedir, que vai falar assim, quais são os seus temas de interesses, e vão ter algumas palavras relacionadas ao que a gente faz dentro do Engaja, né, e a pessoa vai selecionar. Com isso, eles vão conseguir, o CF vai conseguir direcionar essa pessoa aos GTs e também direcionar conteúdo. Essa é a ideia, assim, a gente já entender qual que é o perfil, qual é o interesse das pessoas que estão dentro da rede. Então, uma das atividades, né, que o Pedro pediu para a gente passar para vocês, para a gente fazer em grupo, era pensar que palavras que a gente, como GT de Cidades e Comunidades Sustentáveis, gostaria que tivesse nessa etapa. O que a gente acha que era bom para descrever o nosso GT? Não existe ainda um máximo de palavras. Ele falou para a gente passar, assim, quantas a gente achasse que surgisse, mas que na hora da lista eles vão ter que dar uma filtrada. Então, provavelmente vai ficar uma 5 só. Aí era bom a gente também ranquear, né? Tipo, se tiver 7 palavras, a gente falar quais são as 5 mais importantes. Ou a gente deixar 5 também, né? Para não ficar muitas palavras ou termos, tá? Tipo, direito à cidade, por exemplo. Isso acho que a gente pode fazer depois. E aí, só assim, para explicar só um pouco o processo, como que vai funcionar, a pessoa vem se inscrever. Aí ela vai passar por 3 fases durante esse processo. A primeira fase é que ela vai receber mais informações sobre a estrutura do Engaja, então o que é o comitê facilitador, o que são os GTs, o que são os MLs, quais são as frentes de trabalho do Engaja, isso logo depois dela se inscrever no site.
E ela também vai participar de uma reunião online com a Thalita, ou com, enfim, quem estiver responsável, né? E com as outras pessoas novas da rede. Eu sei que algumas pessoas que entraram esse ano já passaram por essa reunião, né? Essa reunião geral de acolhimento. Isso é um processo novo que eu achei bem interessante, assim. Também, antes os GTs se separavam, cada um fazia a sua reunião de acolhimento para falar do Engaja, e agora não vai precisar mais, porque vai ter essa reunião geral. Essa é a primeira fase. Gente, se eu falar muito rápido, se vocês não entenderem alguma coisa, pode perguntar, tá? Eu estava vendo agora. Que legal, Maria. Eu li o chat, desculpa, me distraí, porque eu vi que a Marina participou de um evento. Bom, depois que a pessoa passa por essa reunião com a Thali, ela vai para a segunda fase. Eles vão fazer duas coisas. A primeira é que eles vão conectar a pessoa com o núcleo local. Se a cidade da pessoa não tiver núcleo local, eles vão... eles, assim, eu digo que é o CF, tá? O CF vai mandar e-mails para essas pessoas. Então, o CF vai explicar como a pessoa pode criar um núcleo local na sua cidade, se ela tiver interesse. Não seja obrigatório, tá? Mas eles já vão passar esse processo e explicar para a pessoa que isso é possível caso ela queira. E a segunda parte da segunda fase é que eles vão conectar a pessoa com um GT de interesse. Então, a pessoa, se ela quiser participar de algum grupo de trabalho, né, ela vai escolher o GT que ela tem interesse, e aí, nesse momento, eles vão enviar um e-mail para nós, coordenadores, com essa pessoa em cópia, e a gente vai fazer o acolhimento dessa pessoa para o GT. E a terceira fase, que na verdade, por enquanto, está sem previsão de início, que o Pedro falou que é uma fase que eles estão elaborando ainda, que ele tem vontade de criar, mas que ainda está assim, mais nas ideias, criar uma fase que fica aí específica para cada GT. Então, por exemplo, a pessoa entrou no GT, ela já passou por aquela fase de escolher qual GT ela quer, ela já está participando do GT. E aí a gente vai fazer alguns vídeos, estilo um treinamento, assim, mas vídeos básicos, tipo de 1, 2 minutos, falando sobre os temas do GT, para isso ficar gravado e a pessoa já assistir, já se inteirar um pouco do que o GT trata, né? E quais são os temas básicos. Então, de repente, a gente vai fazer um vídeo sobre direito à cidade. O que é isso? Ou sobre o que a gente trabalha. Seriam vídeos curtos mesmo. E aí, se, por exemplo, você está em um GT e você quer entrar no outro, aí você pode assistir os vídeos do outro GT também para ter uma ideia melhor do que é o GT, o que ele faz, quais são os termos básicos, né? Seria isso, assim, essas 3 fases. E aí, após 3 meses de inscrição, eles vão... Porque, assim, tem uma questão. Esse processo todo vai ser automático. Eles já vão salvar, assim, tem uma ferramenta que o Engaja está usando, que ela vai automaticamente saber quando a pessoa fez 3 meses de inscrição e mandar um e-mail, que vai saber quando ela fez a reunião com a Thalita e vai mandar um e-mail. Então, isso facilita muito, assim, eu acho que é um processo importante para uma rede que tem o tamanho da nossa. E aí, após 3 meses de inscrição, a pessoa recebe um novo e-mail para entender um pouco, assim, uma pesquisa do que ela está achando, se ela está curtindo, se ela está entendendo como funciona, enfim. E aí, se ela quiser continuar na rede, aí ela assina o termo de voluntariado. Então, dessa forma, a gente vai saber exatamente quando o termo de voluntariado seria assinado, né? Porque hoje em dia é um pouco solto. A gente nunca sabe quando que se assina o termo de voluntariado. Aí isso eu achei bom também. E aí a ajuda, né, dos GTs que o Pedro pediu foi essa das palavras-chave que eu falei, que seria no primeiro momento que a pessoa vai fazer a inscrição, e também se a gente sentiu falta de algo nesse processo das 3 fases que eu expliquei um pouco. Se a gente teria alguma sugestão, enfim. Foi um pouco isso que a gente conversou. Eu não sei se deu para entender, se ficou compreensível, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, me avisa.
E aí também só uma coisa importante que o Pedro falou é que assim, se a pessoa, a gente só pode participar de evento em nome do Engaja, ser coordenador, ponto focal, falar em nome da rede, se a gente tem o termo de voluntariado assinado. Então, se a pessoa tem menos de 3 meses na rede, ela não vai poder fazer nenhuma atividade dessa. Só a partir dos 3 meses. Mesmo que ela esteja super comprometida, assim, a gente vai ter que esperar ela fazer 3 meses, assinar o termo de voluntariado, aí ela pode participar de evento, ser coordenador, ponto focal, enfim. É isso. Não sei, André, se você lembra de alguma coisa também, que de repente eu falei e esqueci, que eu falei para você, né? Não, amiga, foi bem isso mesmo que você me passou. Eu não consegui participar da reunião, mas o que você me passou foi bem isso mesmo. E eu juro que eu já pensei 1000 vezes o que é que eu poderia sugerir para melhorar, mas eu não tenho nenhum feedback agora. Desde que você me falou. Eu só pensei mesmo nas palavras, mas eu não... Em relação ao feedback, eu não sei. Não sei se alguém teria também algum feedback para fazer. André, se você quiser até passar as palavras que você pensou. Então, um primeiro termo que eu pensei que o mais óbvio seria o nome do GT, mas eu também não sei se ficar muito grande. Porque a gente já teve essa discussão, né? Sobre, eu poderia sugerir só cidades sustentáveis, mas aí a gente vai voltar naquela discussão toda do nome do GT. Então, eu não tenho muito para onde correr, senão sugerir cidades e comunidades sustentáveis. Mas os outros nomes que eu tinha pensado era direito à cidade, sustentabilidade urbana, que eu achei que foi uma forma de tentar dar um nome, um título mais curto, né? Para não, caso não, cidades e comunidades sustentáveis não entre as. Eu pensei em sustentabilidade, pensando em termos mais gerais, né? Porque a gente tinha até conversado, será que a gente coloca todos os temas? Mas aí o nosso posicionamento são 14 temas. Se ele cai filtrar 5, eu nem adianta colocar um tema muito específico, porque aí a gente acabaria cortando alguns, não daria para entrar todos. Então, eu estou tentando ser mais generalista. Então, eu pensei direito à cidade, sustentabilidade urbana, e outro que eu pensei, porque tem ligação com com a criação do GT, que é a agenda urbana, ou nova agenda urbana, né? Porque já que o GT nasceu justamente da época do fórum, da participação do fórum da Habitat 3, né? Então, a ideia inicial, o GT nasceu disso, então foi por isso que eu pensei esses 3 termos. 4, no caso. 3, 4. A gente pode ver com eles se precisa ter o nome, se seria legal ter o nome dos GTs. Se, por exemplo, de repente eles vão colocar o DS, gênero, não sei, clima, né? Acho meio difícil não fugir disso, né? Porque colocar os temas de interesse, não colocar esses... Não colocar gênero, não colocar clima, não colocar biodiversidade, acho meio difícil de fugir, né? Como o nome do nosso GT é longo, por isso que eu pensei também, pelo menos, para não colocar cidades sustentáveis, não ficar de novo naquela... Mas não é só cidades. Então, por isso que eu falei sustentabilidade urbana também, como alternativa. Pelo menos é um nome mais curto. Eu também acharia bom colocar cidades e comunidades sustentáveis. Acho que o tamanho não tem problema, porque eu falei palavras, mas na verdade podem ser termos, né? Pode ser uma palavra só. Mas sustentabilidade urbana também acho uma boa. Eu gostei dos 4 que você sugeriu. Nova agenda urbana, direito à cidade, sustentabilidade urbana, né? E cidades e comunidades sustentáveis. Porque eu fiquei pensando em outros nomes, mas aí, tipo, é meio complicado. Se você quer colocar urbanismo sustentável, planejamento urbano, pode parecer que a gente faz trabalho mais técnico. Aí entra depois daquelas outras discussões, sabe? Que eu me lembro que a Barra falou muito para a gente também fugir desses nomes quando a gente pensou o nome do GT, para não parecer que a gente está trabalhando diretamente com urbanismo. Para mim é um limbo, né? Porque você falar o interesse é uma coisa, o tema que a gente trabalha, o que é que a gente faz, eu meio que a pessoa tem interesse em urbanismo sustentável e tem interesse em planejamento urbano, é uma coisa, né? A pessoa chegar aqui no GT e fazer trabalho disso, aí já é... Mas, enfim, né? Eu fiquei meio nesse limbo. Por isso que eu não sugeri esses nomes. Eu achei mais... Eu meio que fugi desses termos, assim, que tem relação com o GT, mas
para não ficar não sei. Não, assim, eu tinha pensado em alguma coisa tipo planejamento urbano ou gestão urbana, mas eu também não sei se daria uma impressão, talvez, que a gente trabalhe diretamente com o poder público, talvez não sei. Gestão urbana até acho que não é tão propaganda. Eu pensei no planejamento urbano se parecer que... É porque é isso, né? Ter interesse no tema é uma coisa. A gente está trabalhando com planejamento urbano aí já é outra coisa. Discutir o tema é uma coisa, trabalhar com o tema é outra coisa, né? A gente não trabalha diretamente com planejamento urbano, diretamente com urbanismo sustentável no sentido mais de técnico da coisa, né? Trabalhos técnicos, enfim. Por isso que eu pensei nos termos que eu acho menos, talvez, problemáticos, né? Eu pensei direito da cidade e sustentabilidade urbana por isso. A nova agenda urbana também, né? Porque tem a ver muito com a raiz do GT, né? Com a criação do GT. Mas foi por isso, assim. Mas eu não... Por isso que eu acabei parando nesses 4 termos. Eu não consegui ir além, não. Porque eu pensei urbanismo sustentável, urbanismo, planejamento urbano, mas eu acho que pode dar uma confusão, assim como o nome cidades dava confusão também. O pessoal às vezes achava que a gente era algum agrupamento de cidades, ou agrupamento de DNEs. Eu acho que Pode é ser. porque... Eu gravei um videozinho aqui rápido, ensinando mais ou menos como é que faz. Ai, gente, desculpa. Perdão. Desculpa mesmo. Tranquilo, Rodrigo. Acontece. Mas eu não sei, o que vocês acham, gente? Assim, tem alguma palavra que vocês acham que seria Vocês pensaram em algum outro interessante? termo? Eu Algum tentei ser o mais termo? generalista possível por causa do número de termos, né? Porque senão, por mim, podia tacar os 14 temas lá do nosso posicionamento. Não coloquei nada mais específico, porque se colocasse, eu acho que acabaria mesmo. Chegar lá e colocar moradia e mobilidade e não colocar outros temas, eu acho que não seria legal, assim. Por isso que eu pensei, coloquei não, né? Porque eu só pensei. Eu também acho que não seria tão legal. Assim. Acho que esses temas mais gerais que vão passar por todos os temas é mais interessante. A Nath está falando no chat que os 4 que eu falei, ela acho que está contemplada. Obrigado, Nath. Mas se alguém discordar de algum termo, quiser sugerir outro, fica à vontade, gente. A gente está conversando aqui. Eu sou... Como a Erika falou comigo antes, eu fiquei queimando os neurônios aqui, pensando em nomes. Resiliência urbana, porque eu acho a sustentabilidade urbana um pouco mais ampla, por isso que eu não pensei, talvez, resiliência. Mas é interessante a evidência urbana. Também. Poderia ser um quinto termo também. Resiliência no sentido de... Ai, gente, me ajuda para não falar besteira. É muito mais... É um pouco de resistência, mas eu não sou sabendo explicar como é. É meio naquele sentido de
você conseguir se recuperar depois do baque. Olha, eu sendo bem... Onde eu trabalho, a gente faz plano diretor, né? E aí, nesse sentido, a gente trata a resiliência urbana como você planejar a cidade para que ela consiga passar pelos acontecimentos climáticos que estão acontecendo, né? Não só climáticos, é basicamente o clima que vai pegar agora, ainda mais aqui no Brasil, né? Mas é basicamente isso, sabe? Como que a gente vai pensar na cidade para que quando tiver um evento extremo, esse evento ele não prejudique a população, ele não destrua a infraestrutura que existe, ele não, por exemplo, acabe afetando só a população mais pobre. Então, é resiliência nesse sentido, da cidade, ela tanto se recuperar bem depois que acontece, quanto ela estar preparada para o que vai vir, sabe? E eu acho que todos os nossos... nossa, agora fugiu. E os 14 temas... Eles, tipo assim, dão base para as cidades serem mais resilientes, né? Se a gente pensar em todos eles, querendo ou não, a gente está querendo garantir que a cidade ela seja resiliente. Não sei se ficou complexo. Faz sentido, porque a gente se fala, né? Aquele tema, cidades sustentáveis, resilientes, inclusivas. Eu não sugiro inclusivo porque eu acho que inclusivo, cidade inclusiva tem um pouco relação com direito à cidade, então eu acho que está contemplado um pouco ali também. Até mais abrangente do que a cidade inclusive. Se a gente pensar em termos de cidades sustentáveis, normalmente uma cidade sustentável ela é mais resiliente, né? Então também não sei se a gente olhar por esse ponto, se a gente consegue fazer uma distinção dos dois temas, ou como um leva ao outro, talvez os sustentáveis já contemplem o resiliente mesmo, pensando aqui agora. Eu não acho que também seja um problema se ficar teoricamente repetitivo, não, mas... também acho que não, assim... Porque, assim, se você pensar também como sustentabilidade também não é só ambiental, também é social e tal, então também direito à cidade também poderia estar casado ali, mas... Enfim... É verdade. Aí a gente acaba... Eu estou começando a quase dizer, Pedro, coloca só o nome do GTs e pronto. Mas já é abrangente o suficiente. Se ninguém tiver mais nenhuma sugestão, a gente pode deixar esses 5 princípios. E aí depois, vendo se aí eles vão falar se vão ser menos ou não, né? Se for menos, aí a gente faz uma votaçãozinha e escolhe, sei lá, 3. Eu estou contemplado pelos 5 também. Se todo mundo concordar, acho que fica bom. Eu acho uma boa, Nath. A gente deixa assim... Porque vai acabar que não foram muitos temas, né? Não sei se alguém mais tem alguma sugestão, mas eu achei... Porque também, assim, o que o Pedro me falou é que não tem nada muito restrito, tipo, tem que ser 5 temas. Eu acho que a gente só evitar, né, colocar todos os nossos posicionamentos, eu acho que está muito... porque vai ficar uma lista muito grande, se pensar que tem os outros 4 GTs ainda, né? Tipo, 5 no total. Mas esses que a gente pensou, com os que o André falou e o seu, daria 5. Aí tem aqueles 2 que eu sugeri, mas seria um ou outro, né? Não os 2 juntos, que é o planejamento urbano e gestão urbana. E daria no máximo 6. Eu acho que tá tranquilo. Eu particularmente, se eu fosse escolher, eu escalaria a gestão urbana nesses 2 que você falou. Eu acho menos problemático do que planejamento urbano, assim, pensando que pode dar alguma impressão que a gente está trabalhando diretamente com planejamento urbano. Apesar que a gente não trabalha com gestão urbana, mas eu acho que dá mais fácil de entender. Eu acho que talvez dê menos, não sei, é menos confuso, assim. Acho que dá para entender melhor quando a gente fala em gestão urbana, que é um tema que a gente aborda, mas não que a gente trabalha. Planejamento urbano pode parecer que a gente trabalha com, não sei, juro que eu não sei. Para quem está entrando, às vezes pode ser um pouco confuso, assim. Apesar que agora está dando essa recepção toda, explicando como é que funciona, engaja, quais são os pilares e tal, mas eu acho, ainda assim, é bom evitar possíveis
confusão, assim, na cabeça do pessoal. Já que a gente não tem Eu concordo. Eu acho que está menos confuso dos dois na gestão urbana. Esses dias mesmo eu cheguei, uma menina veio falar comigo sobre o GT, perguntou se tem atividades mais práticas, e eu fiquei ali tentando explicar como é que seriam as atividades mais práticas, porque eu sempre acho que quando falo de cidades, comunidades sustentáveis, pode pensar como é que bota a mão na massa, mas a gente não é... Que é isso, né? Os eixos do engajo, educação, enfim, ativismo, comunicação, a gente até faz uma coisa mão na massa, mas não nesse sentido mais técnico, falando assim. Ou pelo menos não tanto, né? Por exemplo, plantar, estava falando em fazer plantios, mas eu acho que, apesar de ter umas questões técnicas, assim, legais, mas não necessariamente precisaria de um responsável técnico. Mas, por exemplo, se for fazer um trabalho de urbanismo, você tem que ter um responsável técnico, e aí o engajo não tem esse, não é como a Teto, não é o perfil, né? Não é como a Teto, Habitar para a Humanidade, enfim, é outro perfil de trabalho. É mais na parte do advocacy. Eu acho que o engajo sempre mais forte foi nessa parte do advocacy mesmo. Aí, gente, que eu ia falar também, assim, do processo em si, se vocês tiverem, assim, se vocês tiverem ideia de algo, porque o Pedro também falou, né? Às vezes a gente tem alguma ideia para o processo, dessas 3 fases, ou até de ter uma outra fase. Ele estava super aberto, assim, para sugestão. Então, se alguém tiver, mesmo que não consiga ter hoje, né? Às vezes a gente pensa depois, pode me passar, que aí eu mando para ele. Ou pode passar direto também para ele. Falar com o Pedro, né, sobre... Eu realmente não sei. Eu acho até para a galera nova que está passando pelo processo, talvez possa ter mais feedbacks do que a gente que nunca participou. Sendo bem sincero. Eu não participei das reuniões, eu não tenho como dar feedback nas reuniões gerais, por exemplo. Para quem está entrando agora, eu acho que é mais fácil até dar um feedback para eles do que a gente que não está participando desse novo processo, né? A gente não conhece. Eu não... A gente... Calma. Oi, Luísa falando. Então, eu participei da reunião geral agora mês passado, né? E assim, eu achei que foi bom, foi bem explicadinho, assim. Eu só fiquei com um pouco de dúvida, assim, do que faria a seguir, sabe? Depois daquela reunião. E aí eles botaram a gente lá no grupo de e-mails, mas aí eu fiquei um pouco perdida, assim, se eu entrava direto na reunião ou se eu entrava em contato com alguém. Aí acabou que eu entrei na reunião aqui de vocês, meio assim, né? Legal, e aí vim. Mas aí depois a Erika explicou, enfim, que tinha que entrar em contato e tal. Só eu acho que essa parte que ficou, assim, pelo menos para mim, eu achei que ficou meio assim, tá, e agora? Mas de resto, eu acho que tá sendo tudo certinho, direitinho, assim. Eu acho que é por isso que eles estão nessa ideia de automatizar, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre senti falta, aí eu vou falar, que foi desde o início, mas ele já falou que vai rolar, tipo, essa questão de fazer a contato direto com deles, para encaminharem a pessoa para o GT, né, passar, porque foi, eu mesmo, assim, eu entrei meio na ilusão de quando eu preenchi, que eu assinei, que eu coloquei lá que eu tinha interesse no GT, e no núcleo, eu pensei que eu seria encaminhado diretamente para o núcleo e para o GT, e não foi assim. Eu também, e na época não tinha nem reunião geral, então vai ficar mais perdido ainda. Mas eles estão falando dessa questão da automação, né, de automatizar esses processos, de encaminhar direto, então eu acho que isso vai melhorar bastante, assim. De pós-reunião, eles mesmos já
partindo desses interesses que as pessoas vão pontuar, ele já vai encaminhar para o GT, encaminhar para talvez do núcleo, não sei também, mas seria uma boa. Eu não sei, Eric, ele falou alguma coisa dos núcleos locais? Porque se for assim, for eu que for dar esse feedback também. Então, em relação aos núcleos locais, eles não, assim, eu não sei, até agora eu não tive contato, não fui encaminhada, não sei muito bem. Eles falaram como é que funcionava mais ou menos, mas não tem nenhuma encaminhação em relação a isso. Assim, se alguém soubesse, vocês puderem dar uma luz também em relação a isso. Luísa, você é do Rio, mas capital? Sim, sim. Tem núcleo no Rio. Eu acho, não, tenho quase certeza. Quando eles mandam um e-mail da recepção da rede, em algum lugar, porque eu não sei, porque o e-mail foi reformulado também, eu não sei como é que tá, mas eles mandam os contatos dos núcleos locais e dos GTs. Em algum lugar ali, eu não sei se é naquele manual de orientações básicas que está ainda, ou se é em algum outro documento que eles mandam, mas tem isso. Assim. Eu acho que ainda tem. Eu não sei se eles estão mandando dos núcleos locais, não sei se atualizaram isso. O número, eu acho que não. Talvez, e aí eu posso me informar, mas até acho que pela quantidade do fluxo, né, de coisas assim na rede mesmo, eu acho que deve estar direcionando o e-mail do NL, né? E daí, eu sou ponto focal aqui na Bahia, né, na cidade de Cruz das Almas. Então, é uma questão, assim, sabe? Tipo, e daí a galera chega, mas fica meio solto, né? Não conhece, né? Não sabe nem que tem um ponto focal em um NL. A gente somos em 24 no Brasil, se eu não me engano. Então, tem algumas pessoas que querem participar do NL, tem outras que não, querem participar só do GT e assim vai, né? Então, qualquer coisa, eu não lembro da menina que falou aqui, mas eu vou deixar meu número do WhatsApp e daí eu direciono para o ponto focal fazer essa recepção lá do NL do Rio de Janeiro. Tá bom? Tudo bem, obrigada. Foi a Luísa que falou. Arrasou, Tá bom, Obrigada. Luiz. Vou deixar meu número aqui. Aí você me manda uma mensagenzinha e a gente faz essa ponte. Tá bom, obrigada. Não, eu falei do número porque na época que eu entrei, no mob tinha dois links. Tinha um com os contatos dos pontos focais do GT, fazia a recepção do GT, e tinha uma tabela, mas era bem antiga, dos núcleos locais. Na época, João Pessoa, por exemplo, não tinha contato nenhum. Depois eu até atualizei lá a tabela com o meu contato do Zé por um tempo, mas depois mudou, e aí eu sei que hoje em dia tem uma tabelinha mais bonitinha dos pontos focais e tal, mas eu não sei como é que eles estão passando isso pro pessoal mesmo novo, não. Mas quando perguntei a Érica, porque ela falou que ele tinha falado essa questão de direcionar para os GTs, mas eu não sei se eles estão falando de direcionar para os NLs. Mas se for isso aí, o feedback que eu daria era esse, assim. Então, ele comentou, eu acho muito importante vocês estão falando, né, da experiência de vocês recente, porque eu vou até passar para ele, porque o que ele comentou do processo é que o processo ele ainda não está funcionando inteiro, por enquanto acho que só está em reunião com a Thalita mesmo. Mas o que ele comentou é que quando a pessoa sair dessa reunião da Thalita, a ideia é que ela receba um e-mail, e aí é isso, ela vai ser conectada com o núcleo local, se existir. Se não existir, eles vão mandar um e-mail explicando como ela pode criar um núcleo local se tiver interesse, né? E também com o GT que ela tem interesse. Então, seria um e-mail conectando com os dois. E aí eu não sei se ele passa o telefone do ponto focal, eu acredito que sim, mas eu vou ver com ele, do núcleo local, né? Mas, por enquanto, isso não está funcionando. E é importante ver assim, que isso é uma falha, né? Isso já gera, porque você fica perdido, realmente, depois. Para onde eu vou? Com quem eu falo? E aí, Sim, a gente já entrava... ainda já melhorou bastante, que está tendo reunião, e o pessoal ainda está entrando perdido. Imagina o jeito que entrava assim. Nada. Caía, mergulhava na rede, assim. Mas é isso, então é ótimo, né? Mas realmente, você tinha comentado que ele tinha falado quem não tem núcleo local, eles vão mandar as instruções de como poderia criar um núcleo local, então é isso, né? E a questão de ser telefone ou não, acho que é meio... Tendo contato de alguém, já ajuda, né?
O pilar acolhimento é porque, na verdade, ter pilar, na verdade, já nunca foi obrigatório, na verdade. Ao longo dos tempos, os GTs, eu estou respondendo o Rodrigo no chat, eu sempre esqueço que o chat não aparece na reunião, aí parece que eu estou falando com ninguém aleatório, né? Mas só explicando que ele perguntou se o pilar recepção é optativo de cada GT. Então, na verdade, pilares não era nenhuma coisa que era obrigatória. Hoje em dia tem alguns grupos que nem gostam do nome pilar, já está chamando de subgrupo, porque já pegou um pouco de cansaço desse nome pilar. Mas, no caso do nosso GT, ele nunca teve, nunca, a gente, quando foi estruturar os pilares, a gente não estruturou um pilar acolhimento, porque nunca teve e ainda não tem tanto, assim, apesar que no começo do ano até deu muita gente, assim, um pouco fora do comum, mas em geral a gente não tem um pilar acolhimento, tem os pontos focais de acolhimento, que no caso hoje em dia sou eu mesmo e a Érica, mas pela questão do fluxo mesmo, como não tem um fluxo de pessoas muito grande entrando, a gente mesmo está fazendo o acolhimento. Mas isso é uma coisa que eu nem sei como é que vai ficar, e aí eu estou até vendo também essa questão dessa estruturação, como é que vai ficar, porque ele fala na terceira fase que vai entrar os GTs nisso, então pode ser sim que a gente acabe criando um pilar, enfim. Mas legal, gente. Eu fui anotando tudo na ata, tanto as palavras quanto o feedback de vocês, né? E aí eu vou passar para o Pedro também. E aí é isso, assim, ele tinha pedido para a gente dar um retorno agora no início de março, mas e aí eu vou passar essa semana para ele, né? Mas se alguém lembrar de alguma coisa, pensar num termo, uma palavra depois, pode me passar de qualquer forma, porque assim, também uma coisa que eu acho que eu não comentei é que essa lista ela pode ser atualizada, sabe? Não é algo fixo, né? Se, por exemplo, daqui 2 meses a gente pensar, não, eu acho que esse termo seria mais legal de ter na lista do que esse outro. A gente pede para eles atualizarem. Não tem problema, assim. Até porque às vezes o GT muda um pouco de foco, né? Enfim, vai se direcionando de diferentes formas, então ele colocou uma lista que pode ir sendo atualizada. Eu não sei, amigo, você quer passar já para o planejamento, Se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente poderia passar para a questão só para mostrar o resultado mesmo. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela. Mas, amiga, tu vai precisar sair, né? Se quiser sair, fica à vontade. E depois eu coloco na ata. Mas eu posso ficar até umas 9h15, assim. eu não sei se vou demorar. Eu vou tentar não demorar, mas qualquer coisa, você que precisar sair, você sai. Deixa eu tentar compartilhar a tela. Ai, meu Deus. Eu tô pegando raiva do Zoom. Tô pegando raiva do Zoom. Depois, Reclamação ao vivo, vaza 15. Bem que eu não sou o único coordenador que não gosta do Zoom, mas eu não vou entregar nomes. Ai, eu não gosto. Tu já se entregou uma, mas não é nem tu. Mas só alguém tem mais alguma questão, assim, das palavras ou do processo que quer comentar, ou quer sugerir? Processo de recepção. Eu tenho rapidinho uma pergunta assim mais prática. Vocês emitem certificado para complementar na faculdade ou não? Depende. Luiz, a gente emite quando o certificado de participação, né? Quando é tipo de grupo de estudo que a pessoa dá o GE, ou quando é alguma No caso, é a pessoa que dá. Que é a pessoa que dá, né? Que faz o GE, não que participa. Participando, a gente dá mais informação. Mas quando tem formação, tipo, caminhos da solução, e você participa, a gente dá o certificado também. Mas, assim, que nem reunião, essas coisas, a gente acaba não
não dando. O França, essa semana, estava perguntando sobre certificado de tempo, mas eu não sei se ele conseguiu ou não. Ele, inclusive, veio me pedir de novo contatar a Sara, então eu acho que ele nem conversou com ela ainda. Tá, tudo bem então, só para saber mesmo. Obrigada. Tranquilo. Deu certo aqui, hoje está estável, consegui compartilhar a tela, não está dando problema. Se eu puder começar, eu vou começar aqui. Deixa eu abrir aqui o chat para mim. Opa. Estamos aí, o pessoal está conversando sobre... Então, gente, só para contextualizar, né? A maioria acho que está um pouquinho mais tempo aqui, mas para quem chegou novo, a gente, no início do ano, fez um toró, né? Para ideias para 2021. Começou em janeiro, logo na primeira reunião a gente abriu esse toró. E aí, nas últimas reuniões, a gente conversou, a gente dividiu até meio, tentou estruturar nos 3 pilares, né? No caso, comunicação, engajamento e lobby. Comunicação e lobby teve reunião e o pessoal conseguiu encaminhar melhor, né? Quais eram as atividades que queriam puxar, mas o pilar engajamento, né? A Érica que está lá, e aí acabou que na reunião só deu ela e a Keila, então elas sentiram uma dificuldade, e também tinha muita atividade, e foi aí daí que veio a ideia da gente levar isso para o GT todo num questionário, né? Que a gente puxou sexta-feira, e deixou aberto até hoje de noite, até hoje às 7 horas, para a gente sentir quais são as atividades que o pessoal queria priorizar. Acho que nesse caso, mais para o pessoal pelo engajamento, mas por causa disso, né, que surgiu muita ideia, muita coisa, o pessoal estava com uma certa dificuldade também, não... E aí eu estou aqui trazendo o resultado, né, como vocês, para quem participa quem respondeu, viu que a gente divide em 3 sessões, né? Tem as diretrizes, ideias gerais e atividades. Na verdade, as diretrizes e ideias gerais são até coisas mais transversais ao GT todo, não só ao pilar engajamento. E aí eu vou colocar aqui, passando, qual foram... Aqui tem um gráficozinho, né? Mas eu vou colocando aqui. Deixa eu afastar mais esse chat aqui. Qual foram os 4 pontos, né, que eu tinha colocado, que eu listei do Toró como diretrizes, e aí acabou que ficou meio empatado, né, porque a gente tinha colocado 3 opções para cada pessoa votar, então ficou bem próximo, assim, a votação, assim, não teve muita diferença, assim. Eu também acho que são 3 pontos bons, né, que é trazer exemplos brasileiros e latino-americanos, realizar ao longo do ano mais atividades abertas ao público externo e tal, formatos além do IGE, trazer jovens de fora da rede que lutam por cidades com dados sustentáveis e trazer líderes e atuantes em movimentos sociais para reforçar a importância de sustentabilidade nas cidades e comunidades. Eu vou até passar para o próximo, esse que as diretrizes mas eu acho que a diretriz é até tranquilo, né? Porque é uma coisa meio que perpassa tudo. Então, mesmo que dê um empate técnico, na verdade não foi um empate, mas, enfim, eu acho que dá para aproveitar tudo, assim, independente da votação, porque é isso, né? Uma diretriz é uma coisa que dá para a gente perpassar, não é uma atividade direcionada, assim. As ideias gerais, eu vou até admitir que eu me arrependi depois que eu não me toquei, que eu poderia ter... Acho que tinha esses 2 primeiros pontos da reformulação do nome do GT e da... Deixa eu ver qual era o outro. Sobre o GT estar se construindo e tal, eu acho que eu, sem querer me confundir, não percebi que isso poderia também funcionar como diretriz. Eu acho que tinha ficado até mais equilibrada a votação, porque teria distribuído melhor, né? Não teria ficado uma questão com 4 só e a outra com tantas questões. Mas, enfim, gente, desculpa, foi uma falha minha, não me toquei nisso. Mas aqui, como vocês devem perceber, já teve uma votação um pouco mais... Como tinha mais questões, então a diferença foi mais expressiva na votação, né? Então, realmente, o pessoal votou mais pela a campanha do Outubro Urbano, pensando, inspirada nos 21 dias de ativismo, falar sobre planos diretores, né, e a questão da como as cidades estão sendo pensadas, para quem elas é pensada, e da questão da reunião uma vez por mês, falar sobre o tema, né, trazendo questões locais, né, cada um trazendo
como é que está rolando na sua cidade, e a gente ter essa rotina de acompanhamentos políticos públicos. E tiveram alguns outros pontos, né, que foram bem votados também, a questão da retomada verde, conceito da direita da cidade mais ou menos votado, já não foi tão votado assim, mas ainda foi um dos mais votados. Os outros dois pontos que eu acho que funcionariam bom mais como diretriz, mas eu acabei deixando aqui sem me tocar, da questão do nome do GT, sensibilizar a rede sobre o que são comunidades sustentáveis, nova agenda urbana, a questão da nossa construção contra o GT, pluralidades e realidades locais também, né? E aí, o que realmente não teve a votação mais fraquinha foi a parte de eleições, o pós-eleições, que acabou só tendo um voto, e segurança viária, que não teve nenhum voto. Depois, não sei se eu falo, não, depois eu vou fazer uma pergunta aqui. Aí, em termos de atividades, também a votação também foi até mais equilibrada do que a outra questão, mas também teve uma votação mais expressiva em alguns pontos, deu para perceber também. Então, projeto educativo para jovens fora da rede sobre cidades comunidades sustentáveis, no estilo do Educlima. Só explicando assim em geral, eu lembro que o Educlima era uma atividade presencial, né? Foi uma formação presencial do pessoal de Natal, e eles tinham uma série de formações com jovens de fora da rede, no caso, falando sobre clima, né? Eles fizeram uma série de formações presenciais, na época ele não estava na pandemia, né? Eu fiquei até pensando depois, se fosse uma questão no formato online, eu acho que valeria a pena conversar com o pessoal eu não lembro o nome do projeto, foi do Rio de Janeiro, quem puxou foi a Nayara, esqueci no outra menina. Era com o pessoal que foi para Jovens da Periferia, também sobre clima. Como foi um projeto no formato online, criado no formato online, se, né, porque eu também não sei qual é a ideia também, a gente tem que pensar se a gente quer fazer uma coisa a longo prazo pensando na retomada ou já quer construir alguma coisa para agora online. Então, talvez seja um caso também de conversar com a Nayara para conhecer mais essa experiência que ela fez do trabalho deles, pensando no formato online. Mas isso aí a gente pode conversar depois com mais calma. E aí tiveram os grupos de estudo, né, Ecologia Urbana, que foi bem votado também. Foram os dois mais votados mesmo. Aí depois Reforma Urbana, Urbanismo Social, a campanha, né, Direito de Cidade, e aí teve o curso para jovens da rede cidades sobre cidades no estilo Beabá de Gênero. Beabá de Gênero, no caso, foi até um curso mais curto. Não foi, acho que não teve a mesma a duração que teve os outros projetos que eu citei agora, né, com a periferia. Nossa, eu esqueci, não, tinha alguma coisa, não me lembro mais o nome. E aí esses dois que eu falei eram projetos mais extensos, com jovens e fora da rede. O Beabá Gênero, acho que foi um protótipo que teve no ano passado, né, do pessoal de gênero, pensando em fazer essas formações também sobre gênero para jovens, e aí teve esse primeiro momento com o pessoal só da rede. Se bem que eu não tenho certeza que foi só da rede, mas eu me lembro mas acho que era só o pessoal da rede mesmo, e tinha, acho que foram 4 tópicos, então tinha uma série de encontros, tinha até umas lives e tal, para discutir sobre o tema e tal. Enfim, cada semana teve um tema, eu me lembro que mulheres, sexualidade, eu não me lembro mais, tem a questão de raça também, eu acho. Tá. Aí os outros temas menos votados, né? Formação com alguma atividade, pensa em cidade e comunidades com tema criança e adolescente, eventos para acesso à cultura, e o menos votado, o grupo de estudo sobre urbano rural. Agora eu vou trazer, que foram aquelas 2 perguntas que não eram obrigatórias, se alguém, e uma era que ideias você entende que poderíamos unir, né? Pensando muito nessa questão, como tinha muitas ideias, o que a gente poderia fazer, que a gente poderia aproveitar. E aí, uma ideia que veio aqui seria, no caso, dependendo do tema da campanha do Outubro Urbano e também do formato, se for similar aos 21 dias de ativismo, acho que as discussões de todos os GEs propostos poderiam ser aproveitadas, né? Acho, pensando nessa ideia de que se for uma campanha que for várias atividades, né, 31 dias de atividades, daria para aproveitar todos os temas dependendo do tema, claro, também. Juntar a proposta do evento sobre acesso à cultura com proposta de atividade ser incluída na campanha do Outubro Urbano, também outra ideia de
alguma atividade que poderia ser incluída na campanha, né? Porque a campanha é uma coisa maior, dá para agregar outras atividades menores mesmo, que foram propostas, né? Evento para a produção de cultura e arte junto com crianças com dados sustentáveis, ensinando questões educativas para sustentáveis para aplicar na comunidade. Outra pessoa falou juntar a primeira e a terceira atividade. Eu entendi que seria, quais os 2 primeiros votos, era direito à cidade e urbanismo social. Eu não sei muito se daria para juntar, não, mas... se é isso mesmo, não sei. Aí aqui já é direito à cidade, curso de formação ativista para jovens de rede com atividades de sim e não. A atividade de projeto educativo, talvez entre como atividade diretriz a atividades abertas ao público externo, sim. Acompanhamento de políticas públicas poderia ser integrado à fiscalização dos candidatos eleitos. Eu achei uma boa essa. Acabou que eleições não foi muito votado, mas eu acho que faria sentido aqui. Começar a entender a realidade local dos membros, retomada verde de muita ideia de expor público de formação no Insta. E aqui também a questão de como poderia ser melhoradas, né? Havia uma diretriz para explorar a pluralidade regional do GT, eu achei muito boa essa. Dentro dessa diretriz, havia as atividades já propostas para entendermos a realidade local dos membros, acompanhamento das ações de desenvolvimento de comunidades sustentáveis que ocorrem nas cidades. Essa questão de explorar a pluralidade regional tinha muito a ver, por isso que eu falei que eu acho que poderia ter sido diretriz. Era dessa ideia que aqui a gente fala justamente sobre isso, né? Era aproveitar a potência das diversidades de forma que ocorre a apropriação das cidades em diferentes locais e realidades. Foi uma questão que eu estava comentando que eu poderia ter colocado como diretriz e a pessoa sugeriu bem isso mesmo. Trazer jovens de fora, poderia ser profissionais que não são especializados nesse assunto, sim, super. Eu acho que tem até um dos exemplos que eu citei, que ela tinha sido uma ideia minha, eu citei alguns nomes, mas, por exemplo, Raíssa e... Eu sempre esqueço do nome da irmã dela, são gêmeas. Raíssa e Rossana, que elas são líderes da resistência da comunidade do Porto Capim, elas não são, digamos, especialistas na área urbana, coisa assim, né? A liderança mais social mesmo, embora elas estejam trabalhando na graduação, mas elas tenham graduação, mas eu não me lembro qual é a formação delas, mas não era que eu tenha certeza agora, eu posso estar falando besteira, mas diretamente relacionado com o tema de cidades sustentáveis, não. Poderíamos tratar, esse aqui também fiquei meio confuso, de maneira mais específica, escolhendo um tema, por exemplo, assunto geral, e trazer várias mãos redondas, em parceria aos outros grupos, para todo mundo ficar mais ciente do que está sendo feito por todo mundo. Eu não sei se as duas coisas estavam linkadas, ou se eram duas ideias separadas. Eu não fiquei um pouco perdido sobre isso, também porque já é de forma mais específica, e geralmente já é um tema específico, por isso que eu fiquei meio confuso da questão aqui, mas depois a gente pode tentar descobrir quem foi que sugeriu, tentar entender melhor. E acredito que os cursos para jovens para redes sobre cidades comunidades poderia começar no GT e depois um projeto piloto replicado para os NES ou para jovens de fora da rede. Eu achei uma boa também. Acho que os GES podiam se tornar corriqueiros, uma vez por mês, por exemplo. Isso meio que já está acontecendo, na verdade. E acho que não precisa de uma reunião para falar de notícias, mas fazer alguma coisa no estilo 10 anos do clima. Oi, Érica, pode ir, fica à vontade, amiga. Eu até que terminei aqui. Eu não sei se eu vou fechar, se eu não vou fechar a tela, porque aí se alguém tiver alguma dúvida, eu talvez tenha falado rápido justamente para dar tempo da Érica ficar. Eu fico agoniado porque eu não consigo ver vocês aqui. Eu não consigo ver a carinha de vocês por causa da tela compartilhada. Mas alguém tem alguma dúvida do que foi falado até agora? Alguém queria, enfim, pontuar alguma coisa? Tá, só para terminar aqui, que eu falei dessa última questão, não entrou nesse, como eu falei, a gente não colocou as questões de comunicação nesse questionário, porque o pilar comunicação está mais ou menos alinhado sobre isso. Mas a gente já está discutindo uma coisa nesse estilo, que não bem do 10ão, mas em termos de revista mensal, alguma coisa assim sobre o GT. E eu não tenho certeza se a ideia da reunião, quando falar da reunião uma vez por mês, seria só para falar de notícias também, mas
Era mais para falar sobre pautas que estão rolando na sua própria cidade, a gente entender mais ou menos o que está acontecendo na cidade, cada um ter essa troca. Mas era mais isso, assim, só explicando melhor. Eu não sei também se a pessoa que está na reunião ou não, mas de toda forma está sendo gravado, eu deixo explicado isso. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu ia Oi, fazer André, Oi. posso perguntar uma coisa? A É a ideia Nath? dessas. Não, é Mona Lisa. Sou nova Desculpa, aqui, nossa, eu desculpa. confundi a voz. Eu tentando descobrir pela voz, olha aí, que chute errado. Que isso? Só queria saber qual a ideia de fazer com essas ideias que surgiram no final. Tipo, se vai haver uma votação, como que a gente decide que ideias vão. Que sugestões que foram no final, como que a gente Então, decide? eu estou como eu falei, né? Muitas dessas atividades, como são coisas que são puxadas pelo pilar de engajamento, teoricamente a ideia seria levar para o pilar para o pessoal discutir isso, mas isso sempre tem um feedback, né? A ideia meio que era essa. Inicialmente a ideia era essa, a gente levou as ideias do Toró para os pilares e depois trouxe de volta para o GT, que era para a gente, no GT, no caso, fechar, né? Como o engajamento tinha muita coisa, foi o que mais teve ideia, então, e acabou que na reunião também, como eu falei, só deu a Érica e outra pessoa, elas acharam melhor fazer um apanhado, né, do GT, para depois entender mais esses feedbacks. Mas eu acho que isso a gente, ou pode ser isso, assim, pode ser que, eu acho talvez ele seja, esse feedback seja levado para o Pilar, e depois o Pilar traga novamente para o GT para a gente fechar a gente, todo mundo, assim. Não, boa. Porque é isso. E outra coisa que eu queria perguntar, eu entrei agora, você falou alguma coisa do G já tá rolando, eu queria saber se tem alguns grupos de estudo rolando, na verdade, atualmente. Então, só para explicar, porque às vezes eu talvez tenha falhado na comunicação de explicar o que é grupo de estudo. Os grupos de estudo, para quem não conhece, é um formato tipo um webinário. Então, a gente está rolando uma vez por mês, mesmo assim, a gente traz algum convidado para discutir algum tema. Só explicando também, nosso GT está nesse processo de construir os nossos posicionamentos, né, que a gente não... Os outros GT já têm alguns posicionamentos validados, a gente está ainda já validou alguns temas, mas tem alguns temas que a gente não está construindo. Então, no início do ano, a gente fez também uma votação para saber qual era a ordem, e aí ficou definido que nesse primeiro semestre a gente ia falar sobre cidades inteligentes, águas urbanas e energias limpas. Cidades inteligentes já rolou um GE mês passado, no caso, e na próxima semana vai ser o de águas urbanas, em abril está previsto para energias limpas, por isso que eu estou falando que já está rolando uma vez por mês. Mas o grupo de estudo é mais isso, é porque o nome eu sei que algumas pessoas às vezes confundem, acham que está rolando alguma coisa assim meio paralela, assim, mas não é um momento mesmo específico mesmo. Tá bom, quase um então. webinário mesmo. Obrigada. Nada. Fui chutar o nome, tá vendo? Tentando adivinhar pela voz. A vergonha que eu passei. Mais alguém? Se alguém quiser falar. O chat eu estou conseguindo acompanhar, então se alguém quiser falar pelo chat, pode falar também. Marina está citando um livro aqui que tem vários exemplos de cidades sustentáveis. Acho que eu já ouvi falar sobre esse livro. Aqui tem tantos livros com nome parecido. É uma coisa que eu fiquei na dúvida depois, mas é porque é difícil também a gente falar aqui, que eu não sei todo mundo que votou está aqui. Era quando eu falei, porque eu sei que acabava sendo 3 pontos, mas pode ser que alguém... Se eu fiquei naquela cisma de, será que acabou que todo mundo não votou em algum ponto que queria votar e acabou que mudou o resultado? Se alguém gostaria de compartilhar suas dores, fale agora ou cale-se para sempre. Pode ser que a gente descubra que tem algum ponto aí que todo mundo não conseguiu votar, porque era muita coisa.
Para ser sincera, eu queria ter votado nas 4 diretrizes. As diretrizes é mais tranquilo. As diretrizes foi mais tranquilo. Deu quase um empate também, né? Porque... Eu até tinha conversado com a Erika não é melhor a gente colocar só 2 pontos, mas a gente achou que não fazia muita diferença por causa disso, porque a diretriz é uma coisa mais transversal, né? A nossa preocupação mesmo era de focar as atividades, porque tinha muita ideia aí a gente ficava assim, mas se alguém tiver... Eu fiquei olhando assim, eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça, será que todo mundo pensou em votar um 4º ponto e não votou? E será que tem um ponto aí que tinha mais voto? Mas eu não sei. Uma coisa que eu queria pontuar só também, eu sei que não necessariamente foi o mais votado, acho que nem nos 2 atividades, que é a questão do direito à cidade, mas eu pontuaria assim, porque eu vi que reforma nesse outro aqui. Reforma urbana foi um dos mais votados, e cidade, direito à cidade não tanto, mas eu acho importante, assim, dando minha opinião aqui, que seria importante ter essa discussão sobre direito à cidade antes de entrar em reforma urbana, porque é uma coisa que liga com a outra. E eu acho muito difícil também que a gente chegasse e falasse rapidamente sobre direito à cidade, que não daria para falar, e entrar em reforma urbana, assim, no mesmo GE. Então, uma sugestão minha, assim, sabe? Eu não sei se todo mundo ou porque todo mundo não conseguiu votar e votou em outro porque achou mais interessante ou porque era mais novidade. Mas eu daria só esse meu feedback aqui, porque tem muitas questões também, né, até dando spoiler aí, né, sobre o próprio conceito, né, o conceito original de direito da cidade é diferente desse conceito atual, e aí reforma urbana vai muito mais pelo conceito mais usado atualmente, que não é o conceito original de direito da cidade. Então, se a gente for direto para reforma urbana e não falar de direito da cidade, eu acho um pouco... Não que, de repente, não possa falar depois, mas, enfim, só pontuando isso, gente, mas... eu não acharia bom inverter, talvez, falar primeiro de reforma, depois falar sobre direito de cidade. Eu acharia que direito de cidade era um pouco princípio, assim. E eu vou dizer a minha dorzinha, assim, eu não votei, mas eu acho que também era uma dorzinha que eu tenho do urbano-rural, porque é uma discussão que a gente já teve no GT várias vezes, que a gente quebrou a cara aqui. Afinal, o que é urbano, o que é rural? Mas eu espero que em algum momento saia essa discussão. Mas eu entendo também que a galera que só cai em outras questões, eu não só dando meus pêsames, mas não quero passar por cima da democracia, só pontuando mesmo, mas realmente espero que alguém consiga, em algum momento, mais para frente, né? Se rolar também tudo num ano só, ia ser lindo, maravilhoso, mas eu não sei também, mas que em algum momento se discuta isso, eu acharia importante. Mas, em geral, enfim, tem também que dizer que eu estou concordado, discordar não, porque é o que o pessoal quis, né? Eu vou conversar com a Érica para a gente ver muito como é que a gente vai fazer esse encaminhamento agora. Eu acho que algumas atividades, principalmente os grupos de estudo, quem monta é o pilar engajamento. Então, acho por isso que muita coisa deve ser levada para o pilar, mas a campanha, por exemplo, que foi uma coisa que foi muito bem votada, é uma coisa mais transversal. E aí eu vou conversar com a Érica também, se faz sentido a gente trabalhar em paralelo, como a Ana está fazendo também em gênero, ou se é uma coisa que a gente vai fazer dentro do GT mesmo, nas reuniões normalmente, assim, mas eu não sei. Também não sei se seria uma coisa que a gente começaria a construir agora, para o outubro urbano, ou mais para frente, mas também se começar, eu acho que deveria começar pelo menos no início do segundo semestre, para não ficar muito em cima também. Mas isso eu vou encaminhar depois, tá? Esse documento eu vou colocar também, linkar lá na ata, para todo mundo poder ver os resultados. Mas eu vou conversar mais com a Érica sobre quais são os encaminhamentos que a gente vai dar para toda essa votação. Mas eu acho que algumas coisas devem passar mais pelo pilar engajamento e outras coisas a gente vai discutindo no GT mesmo, os próximos passos, assim. E é isso, mas eu realmente achei que em alguns pontos a galera tá, né? Inclusive a gente queria 3 pontos, os três mais deu um top 1 aqui, né? Que teve ideias gerais, teve 3 mais votados, então eu senti que tá todo mundo meio mais ou menos alinhado, assim. Então é bom também, porque a gente consegue direcionar melhor ainda, assim, né? Não ficou, né? Mesmo esse segundo atividades também, né? Teve
3 pontos também mais votados, então também dá para ter uma noção mais ou menos que a galera quer priorizar. Mas é muito mais priorizar mesmo, né? Vamos vendo, assim, independente se a gente conseguir abranger, vai ter coisas que a gente talvez não consiga mesmo, não, né? Coisas maiores, assim. Mas é tipo, por exemplo, né, como falaram, né, tem o curso para jovens e o projeto educativo poderia ser primeiro um protótipo para o rede, depois passar para fora. Mas isso eu acho também válido, assim, pensar nisso. Mas é uma coisa que a gente pode ir encaminhando nas próximas reuniões. Mas a gente também fica à vontade, assim, depois, se alguém agora não pensou, mas quiser compartilhar suas dores, a gente pode ver se tem alguma dor em comum de todo mundo. De repente a gente diga, não, a votação foi viciada, assim, porque era 3 pontos e todo mundo queria um 4 ponto. Mas a gente pode ver isso, né? Já que está todo mundo tão alinhado com a cabeça parecida, eu fiquei aqui pensando também nisso, mas vamos vendo, assim. Eu acho que no momento eu não teria nada mais assim caminhar. Eu acho que eu vou até parar aqui para conseguir ver o rosto de vocês antes de sair da reunião. Pronto, agora eu consigo ver todo mundo que ainda está na reunião. E é isso, gente. Desculpa aí já o horário, já vai ser 9h30. Eu não sei se alguém tiver mais alguma questão, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Mas, a princípio, era mais isso mesmo que eu queria apresentar para vocês o resultado. Acho que a gente vai reencaminhando isso nas próximas reuniões. Segunda-feira que vem vai ser o grupo de estudo sobre águas urbanas, então está todo mundo já convidadíssimo. Qual é a outra coisa que eu queria falar? Tá. Então, era bem mais nesse sentido, assim, alguns, acho que a maioria aqui já chegou a preencher o mapeamento, mas, né, já que eu estava falando de pilares, né, que se alguém tiver interesse, participar dos nossos pilares, assim, não é obrigatório, mas para, né, já que os pilares, assim, que é aquela coisa, gente, a gente sempre fala, né, o pilar, na verdade, é uma forma de organizar melhor as atividades, mas a gente sempre abre isso para o GT todo, então a gente tenta abrir o máximo, né, tem algumas coisas mais específicas que às vezes não rola, assim, às vezes a gente acaba não rolando, por exemplo, as artes do GES a gente tem feito dentro do pilar comunicação, então sempre tem alguém lá para fazer alguma arte, a gente acaba não chamando o pessoal do grupo, mas outras coisas assim, tipo, sei lá, vamos fazer um texto para o blog, esse tipo de coisa a gente sempre abre para o grupo todo, então, outras coisas a gente sempre chama todo mundo, mas, como é um grupo mais mão na massa, às vezes o pessoal quer contribuir mais direcionado em tal perfil, então, quem tiver interesse em participar de algum pilar, pode preencher lá um mapeamento que eu vou encaminhando para os pilares. E é isso, realmente essa votação foi uma loucura. Mas eu acho que a maioria aqui já preencheu o mapeamento, então tá tranquilo. Mas quem quiser... Posso perguntar onde que fica esse mapeamento? Tem um link, alguma coisa ele assim? tá Eu estava conversando com a Érica. Desculpa. Na descrição do grupo. Certo. E onde... Desculpa. Ah, no WhatsApp. Ok. Sim, no grupo do WhatsApp. Eu já ia Tá bom, perguntar se você já obrigada. estava no grupo. Já estava me perguntando. Tudo Normalmente certo, você obrigada. tá sim. Então pronto. Lá na descrição do grupo tem um mapeamento. É só ficar à vontade se quiser preencher. Mas sem pressão, só dando, não é obrigatório mesmo, gente, assim. Inclusive também, independente de querer participar ou não do pilar, pode preencher o mapeamento também, é uma forma da gente entender melhor o grupo também. Mas quem quiser, tiver interesse em participar de algum pilar também, a forma que a gente usa para encaminhar é a partir do mapeamento, para entender mais, né? Tem uma coluna lá que fala sobre que tipos de atividades a pessoa gostaria de contribuir, e a partir dali que a gente direciona, mas não é obrigatório também. Assim, a pessoa escolhe, na verdade, qual é o pilar que quer participar. No final das contas, cada um escolhe qual é o pilar. A gente manda uma mensagenzinha, mas a gente conversa e a pessoa decide lá qual pilar gostaria de participar. Pode participar até 2 pilares, então pode trocar depois também, pode sair também à vontade, não é... Tem jeito que... Tem várias pessoas no GT que até hoje não participam de nenhum pilar, já tem pessoas que saíram do pilar e continuam no GT, então não tem problema não, gente, é tranquilo. E é isso, já falei demais. Nossas reuniões, desculpa, gente, que eu estou acostumado com reunião que durava até 10 horas da noite. Tá todo mundo agora terminando mais cedo, eu estou achando ótimo, é isso. Boa noite para vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar comigo, falar com a Érica.
Noite. Até segunda que vem. Todo mundo no GE, Águas Urbanas, estou esperando vocês.